Boa tarde, meninos do nono ano, beleza? Então, meninos, vamos continuar, né, o nosso terceiro bimestre. Então, você pode colocar aí no seu caderno o terceiro bimestre, tá bom? E a primeira matéria do terceiro bimestre chama Teoria de Pitágoras. Teorema de Pitágoras ou teoria de Pitágoras é a mesma coisa. É uma fórmula que nós vamos aprender agora. Ela só pode ser utilizada no triângulo retângulo. Eu desenho o triângulo retângulo para vocês aqui, depois você copia no seu caderno, triângulo ABC. Retângulo é que forma um ângulo de 90 graus, então tá aqui o triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo, pessoal, se aqui eu chamei de A, então esse lado aqui eu vou chamar de A minúsculo, Azinho, tá? Se aqui é B, então esse lado aqui eu vou chamar de B minúsculo, Bzinho. Se aqui é C, eu vou chamar aqui de C minúsculo, Czinho. Então você tem essa medida, são números, tá? Mas aqui eu coloquei letras só para a gente visualizar melhor. São números que depois eu vou explicar alguns exemplos, como esse aqui de baixo aqui, ó, são números e depois uma letra, a gente vai calcular o valor dessa letra. Então, o que que fala o Teorema de Pitágoras? Fala o seguinte, ó, aqui não é um ângulo de 90 graus, você vai pegar ó, o lado oposto, não é esse lado todinho aqui, ó, não é o lado BC, que eu chamei de Azinho, esse Azinho, ele é chamado de hipotenusa, tá? Esse Azinho é chamado de hipotenusa, hipotenusa. Só vou colocar hipotenusa. Então, o que que fala o Teorema de Pitágoras? Fala hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o A ao quadrado. Então, você coloca A ao quadrado é igual. Esse B e esse C são chamados de catetos. Então, cateto, que eu vou chamar de cat, cateto B, cateto C. Então, o Teorema de Pitágoras fala hipotenusa ao quadrado, que é esse A ao quadrado, que é igual o B ao quadrado, cateto B ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o Azinho, esse lado aqui que ele vai te dar, igual a B quadrado mais C quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos aplicar essa fórmula do Teorema de Pitágoras nesses dois exemplos aqui embaixo. Ó. Observa se isso aqui não é um triângulo retângulo também, pessoal. É um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Olha onde que ela aponta. Não aponta nesse Azinho? É esse lado aqui que ele chamou de Azinho. Ele pede o valor desse lado A. Nesse triângulo, esse A não é a minha hipotenusa, por quê? Porque é onde aponta o ângulo de 90 graus, então aqui está a minha hipotenusa, então deixa eu escrever hipotenusa, hip. Então, pela fórmula aqui fica hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o A quadrado, hipotenusa ao quadrado, então fica A ao quadrado, que é igual a B quadrado mais C quadrado, ou seja, 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que são os catetos, hipotenusa e catetos. Deixa eu escrever para você aqui, cateto 4, cateto 7. Então fica A ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Sempre vai ser o quadrado? Sempre por causa da fórmula de Pitágoras. Então, vamos resolver aqui, ó, A ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 vai dar 16. Tá certo, meninos? E 7 ao quadrado vai dar 7 vezes 7, que é quanto? 49. Então, vamos somar 16 mais 49, meninos. Eu já fiz aqui, vai dar 65. Se você quiser fazer aí, 65. Deixa eu descer aqui a câmera.
Beleza, meninos, eu preciso achar o valor do A, só que aqui é A ao quadrado. Eu vou fazer a operação inversa de potência. Alguém lembra? A operação inversa de potência é raiz. Então eu vou jogar a raiz aqui e vou jogar a raiz aqui. Como que eu resolvo isso aqui? Ó? Vou cortar esse 2 com a raiz, então vai ser A. Nós já vimos várias questões de raiz. Raiz quadrada de 65 eu tenho que fatorar. Se eu fatorar, não vou tirar nenhum número dentro da raiz. Então, a resposta realmente é raiz de 65, tá bom? Porque quando eu vou fatorar, eu coloco lá por 5 e depois por 13, todo jeito não vai dar certo, pessoal, tá bom? Porque eu já fiz aqui, ok? Então deixa quietinho raiz de 65. Olha a letra, o número 2. O vídeo está ficando extenso, eu vou encerrar por aqui e logo logo a gente volta, tá bom, meninos? Até mais.